Vamos agora à nossa próxima aula das 8 qualidades do caráter de Cristo. Nossa, a gente já está na nossa quarta aula, já passou da metade, tá quase acabando, viu? Mas não fique pensando no final não, viu? Até porque esse é um dia, ontem foi um dia especial, até porque foi o nosso primeiro culto depois da quarentena, culto presencial, tá certo? Então eu tenho certeza que você tá com todo o gás para fazer essa nossa aula, tudo bem? Agora vamos começar revisando os versículos. Que versículos, Paulo? Os versículos das 8 qualidades do caráter de Cristo. Está lá em Mateus 5, a partir do versículo 3. Olha, na segunda aula eu tinha falado que como é que vai ser mais fácil a gente memorizar esses versículos. Vai ser o seguinte: todo versículo das bem-aventuranças, das 8 qualidades, começa bem-aventurados, a qualidade e, por último, a recompensa caso você tenha essa qualidade. Bora ver? Olha o primeiro. Lá em Mateus 5, versículo 3, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, desculpa. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, tá certo? E o versículo 4, de novo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, é a recompensa. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Agora, nossa terceira qualidade, bem-aventurados os mansos ou humildes, pois eles receberão a terra por herança, que eu confundo isso com esse. Bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados, qualidade e recompensa. Agora aqui, nossa quarta qualidade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. De novo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Agora, nosso quinto. Bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia, obterão misericórdia. De novo, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E agora, o da nossa aula de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. E onde é que está esse versículo? Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mais um passo, mais uma pegada, mais uma qualidade que a gente está tentando buscar para se parecer cada vez mais com Cristo. E o que é essa pureza de coração? O que é esse coração limpo? Olha, coração limpo nada mais é que uma consciência limpa. É aquilo que ninguém pode te acusar, ou assim, sabe aquele sentimento ruim que você tem de estar em débito, estar com alguma pendência, ou então tu brigou com o teu irmão, com o teu marido, aí bate aquele orgulho assim, mas você quer se desculpar, mas não desculpa e acaba dormindo brigado? Isso não é uma consciência limpa, isso não é um coração puro. E é exatamente disso que Cristo quer que nós tenhamos, um coração puro. E se assim tivermos, nós conseguiremos ver a Deus, certo? E agora, para você testar, para você entender até mesmo melhor o que é esse coração puro, ou essa consciência limpa, bora fazer um teste de pureza de coração. É o seguinte, você responde na sua casa, se você estiver assistindo essa aula do CENIP com alguém, não se entregue, responda somente para você no seu íntimo. É um teste agora que vai mexer um pouquinho com você, aquele tipo de teste que incomoda, mano. Incomoda porque a gente está aqui para incomodar, para se moldar de acordo com o que Deus quer. Vamos lá, primeira pergunta. Você está limpo para se encontrar com Jesus hoje? Como é que é isso? Se tu visse hoje Jesus, tu acha que tu estaria com o coração limpo? Nada para esconder? Pensa aí. Responda sim ou não para você, viu? Próximo. Sua consciência está limpa diante de Deus? Lembra, se você tem o Espírito Santo, ele habita em você, então tudo que você faz, tudo que você já fez, Deus sabe. Provavelmente Deus estava com você quando você fez. Então, sua consciência está limpa para apresentar para Deus? Complicado, né?
Próxima pergunta. Seu comportamento nessa semana tem agradado a Deus? Se eu briguei com meu irmão ontem, olha, mano, corre para pedir desculpa, pedir perdão. Ah, mas ele que tá errado. Corre para pedir perdão também, porque você entregou seus direitos a Deus. Isso é aula passada. Próxima pergunta. Você percebe a mão de Deus agindo em sua vida? Você consegue ver ali uns pequenos detalhes, Deus falando com você? Se você não consegue, significa que a sua intimidade com Deus não tá boa. E a gente vai já falar disso aí. Próximo. Você está de bem com todos os seus irmãos em Cristo? Brigou com algum irmão de mano? Brigou com algum líder, com algum liderado? Mano, corre para resolver. E se Jesus voltar hoje? Tem que estar com a consciência limpa. Agora vamos lá. Você pediu perdão pelo último pecado que cometeu? Tem um pouco a ver com contrição também, né? Tem que se arrepender, tem que confessar. Lembra, não há pecado tão pequeno que não mereça ser confessado. Próximo. Você reconhece rapidamente que pecou contra Deus? Esse também é uma pergunta de intimidade. Se você tem bastante intimidade com Deus, você logo se arrepende. Oitava, você medita diariamente, todo santo dia, é uma rotina na sua vida. Tem que meditar, irmão. Próximo, a sua vida sexual agrada a Deus? Lembre-se, o seu corpo é um santuário. A gente tem que usá-lo de acordo com os propósitos de Deus. Próximo, Jesus pode ir a todos os lugares que você foi nessa semana? Ei, pesado. Você não foi lá naquele bar não, né, irmão? Presta atenção, não é pra ir. Jesus tem que estar com você sempre onde você for. Próximo, Jesus pode olhar todas as mídias que você viu essa semana? Que mídia? Jesus pode olhar o seu WhatsApp, seu Facebook, sua Netflix, sua conta, o que você viu no YouTube, o seu histórico. Presta atenção, Jesus está com você o tempo todo. Próximo, você está livre da mágoa? Responda para você. E você está livre de qualquer acusação verdadeira contra você? Satanás pode usar qualquer coisa contra você? Meu irmão, se a sua resposta para qualquer um desses foi pelo menos um não, você pode ter problema com pureza de coração. Alguma coisa você tem que resolver. Tudo bem? E o que é esse coração? Os puros de coração. O que é esse coração que a Bíblia tanto fala? Olha, coração na Bíblia, ou se trata geralmente da nossa alma, é aquela parte que precisa ser transformada ao longo da nossa vida como cristãos. É a nossa mente, é o nosso consciente, é aquela parte de nós que rege as nossas emoções. Isso tem que estar limpo, completamente limpo, para apresentar a Deus, porque isso é uma via, como se fosse uma rua que você tem. Se tiver bloqueada, se tiver algum pecado, alguma acusação contra você, você não consegue ter um bom fluxo para falar diretamente com Deus. Por quê? Olha, acontece isso por algumas razões. A primeira delas é porque nós nascemos com o coração sujo. Como é que é isso? Todo mundo nasce pecador, todo mundo nasce destituído da glória de Deus. Onde é que está isso? Lá em Romanos 3:23. Todos nós já nascemos com esse coração sujo. E o que é que limpa esse coração? Quando nós aceitamos Cristo e o Espírito Santo dele entre nós e habita. A partir daí, a gente é salvo e limpo. Só que a gente passa por um constante processo de moldagem, de ajeitar erros, de limpar esse coração, essa mente, esse consciente. E onde é que está isso, Paulo? Está em Efésios 1:13, Colossenses 3:5. E lá em Gálatas 5:17 diz que a partir deste momento que você aceita Cristo e começa esse processo, começa uma batalha espiritual. É uma grande luta espiritual e é constante. A gente está o tempo todo mantendo essa consciência limpa, tentando ser puro de coração. É como uma líder minha costuma falar. As 8 qualidades do caráter de Cristo são fáceis de entender, difícil é praticar. E a outra situação que acontece com esse coração, que todo e qualquer pecado suja o coração, todo. Lembra que eu falei que parece uma rua? O que acontece? O pecado ele atrapalha, ele nos suja e nos atrapalha, ele entristece o Espírito Santo
ele apaga, ele deixa esse Espírito Santo fraco, sem voz. Lembra que eu falei? Se tu comete um pecado e logo em seguida tu se arrepende, significa que teu Espírito Santo ele tá assim, ó, acordado. Agora, se tu comete um pecado lá na frente, tu vai perceber que aquilo foi um pecado, significa que você não tem alimentado também o teu Espírito Santo. Como é que eu posso alimentar o Espírito Santo? Meditando diariamente, lendo a palavra de Deus, orando e estando em plena, tipo assim, tentando não arranjar desavenças, irmão, não tendo aquela questão que eu falei no começo, aquela consciência suja, aquelas pendências chatas. A sujeira no coração, ela nos impede de amar verdadeiramente e servir com sinceridade. Por exemplo, se eu tive uma semana ruim, eu não meditei direito, cometi vários pequenos pecados, alguns até de imoralidade, e eu não estou com o coração puro para servir a Deus com sinceridade. Se eu sou, por exemplo, de um ministério de palco, no meu caso eu participo do ministério de música, muito provavelmente eu vou ser convidada a não participar naquela semana, porque eu não estou com o coração limpo, com a consciência limpa, para que eu diminua e Jesus apareça. Você entendeu? A servidão, ela é de acordo com o teu coração. Se tu tá bem com Deus, você vai servir verdadeiramente e sinceramente. Tudo bem? E toda essa sujeira, essa impureza atrapalha a nossa visão de amor com Deus. Muito bem, nós acabamos de ver o que surge no nosso coração e nós vimos também com a Paula que o nosso coração, nós já nascemos com o coração sujo porque nós nascemos no pecado, certo? Nós vamos ver agora como saber que o nosso coração está sujo. Nós vamos ver 3 pontos rapidinhos para vermos como o nosso coração está sujo e se o nosso coração está sujo, tá bom? E o primeiro ponto é pela consciência, certo? Por que pela consciência? Porque o Espírito Santo fala pra gente, ele se comunica conosco toda vez que nós vamos fazer algo de errado ou não, né? Quando a gente pensa em fazer algo, tanto algo bom ou algo ruim, ele sempre fala com a gente, através do Espírito Santo, nós nos comunicamos com o Senhor e ele sempre fala se nós estamos fazendo algo certo ou errado, tá bom? Lá em 1 João 3,19, nós vemos que o Espírito Santo fala com a gente, então ele acusa. Quando nós fazemos aquela coisinha de errado assim, ó, eu faço isso ou não, ele fala, você sabe, você já sentiu, você já ouviu o Espírito Santo falar e você sabe, nós sempre sabemos quando nós estamos fazendo algo de errado, porque aquilo mexe com a gente, aquilo nos incomoda, esse incomodar que você sente depois do pecado, ou quando é fantástico quando acontece antes do pecado, né? Quando a gente pensa em pecar, aí nós nos sentimos incomodados, isso é bom, porque a gente não peca, né? Ou pelo menos não é para pecar, ou assim, quando a gente peca, logo imediatamente o Espírito Santo fala, a gente sente aquela incômoda, aquele mal-estar, aquela coisa ruim assim dentro da gente, aí a gente corre para confessar nossos pecados com os nossos irmãos ou com o nosso líder, tá? Pelo menos é assim pelo menos é assim que deve acontecer. Tá bom? Se acontecer algo com você desse jeito, corre para falar com o seu líder ou com alguém mais espiritual que você, tá bom? E o nosso segundo ponto para saber se o nosso coração está sujo é pela palavra de Deus. Nós sabemos que se o nosso coração está sujo também pela palavra, né? A gente está meditando quando nós fazemos algo de errado e aquilo que a gente fez de errado, a gente vê isso na nossa meditação assim, ó, que aquele versículo fala assim, ó, irmãos, tomem cuidado com o que vocês falam, né? Aquilo mexe com a gente assim, poxa vida, eu falei muito mal hoje do meu líder, ó. Caramba, bicho, e eu acabei de ver na meditação que não é legal falar mal das pessoas, né? Então, olha só, a junção da palavra com o Espírito Santo dá essa coisa maravilhosa que é a gente se sentir contrito, se sentir mal por ter feito algo de errado, tá bom? E aí, lá no Salmo 139, Salmo 139, do 23 a 24, fala que nós devemos pedir para que o Senhor nos sonde, né? Ele fala, sonda-me, ó Senhor, ele está pedindo para o Senhor nos sondar para ver se a gente está fazendo algo de errado. E também lá no 24, ele fala que nós devemos avaliar a nossa conduta. Ou seja,
nós devemos nos avaliar para saber se nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor falou. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor, né? Se o que nós estamos fazendo agrada ao Senhor, e se não agrada, o Espírito Santo fala, ele se comunica, aí vem aquele incômodo e nós sabemos que nosso coração não está legal. Se você está sentindo aquela mágoa de alguém, aí você se sente aquele incômodo, isso significa que o nosso coração, o sentimento que nós estamos sentindo não é legal, não é bom, tá? Nós vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é disciplina. Ou seja, a mão de Deus, essa disciplina não é aquela disciplina de você acordar todo dia disciplinamente, acordar cedo todos os dias disciplinamente, tá? Não é essa disciplina, é aquela disciplina que você fez algo de errado, aí vem o Senhor e fala, tá errado. Ou seja, o Espírito Santo vem e fala, tá errado, né? E essa disciplina é o Senhor falando para você que o que você está fazendo tá errado, e logo em seguida vem o quê? A disciplina. Vem a consequência do seu pecado, que é a disciplina, tá? Esse é o nosso terceiro ponto. Quando a gente fez algo de errado, a gente confessou com os nossos líderes, aí a gente sabe assim, puxa vida, fiz leseira, vou falar com o meu líder. Aí tu vai lá e fala com o teu líder, o que o líder faz? Pô, mano, ó, isso que tu fez, tu não vai poder participar desse ministério desse jeito, ó. Tu vai ter que ficar um pouquinho afastado, né? Em disciplina, porque esse pecado não dá para perdoar, tipo, não que não seja perdoável. É perdoável, tanto que o Senhor perdoou, mas as consequências vêm, e sempre vêm, né? E lá em 1 Coríntios 11:31 fala que é melhor nós nos julgarmos do que o Senhor vir e nos julgar, porque quando o Senhor vem e nos julga, a mão dele é pesada e ele vem com força, e ele vem já com a disciplina, e a disciplina geral. Quando a gente fala disciplina, nunca é legal, nunca é bom. Sempre vem algo ruim que vai nos deixar mal, né? A gente já se sente mal por ter feito algo de errado, e quando vem a disciplina, que é para você tomar jeito, tomar aquela vergonha assim na cara, porque o pecado aquilo que você fez não condiz com a sua idade espiritual, né? O que você fez geralmente é pessoas que acabaram de chegar na igreja, que cometem esse pecado, então você já está maduro espiritual o suficiente para saber que não era para ter feito isso. Aí vem a disciplina assim, que é para fazer você tomar vergonha na cara, tá? E nós vamos ler agora 1 Coríntios 11, do 31 ao 32, só para você ver o que o Senhor fala lá. Olha só como é que está escrito lá, ó. Mas se nós nos examinarmos antes nós mesmos, não receberemos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos julgados pelo mundo. Ou seja, é melhor nós nos julgarmos do que o Senhor julgar. Mas é melhor o Senhor nos julgar do que Ele nos julgar junto com o mundo, certo? Então é assim, prefira sempre julgar a si mesmo, as suas atitudes e as suas coisas que você faz, do que o Senhor. Mas dê graças a Deus que é melhor o Senhor te julgar do que Ele te julgar junto com o mundo, tá bom? E lá em Hebreus 12:10 diz assim também, ó, ele fala que Deus usa a disciplina para nos santificar. A disciplina serve para a gente pensar no nosso erro e pensar nas consequências que isso teve e nas consequências que o pecado que nós queremos cometer vai ter. Você que já pecou, sofreu a disciplina, sabe que a disciplina não é legal, que não é bom, você vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer aquele pecado. Você pensa assim, vale a pena, pelo menos é para você pensar, né? Vale a pena fazer isso? Vale a pena mesmo? Da última vez que eu fiz algo de errado, eu sofri aquela disciplina, eu passei um tempo afastado dos meus amigos, afastado do meu GA, afastado do meu GO. Isso não foi legal, isso me deixou mal, né? Isso me entristeceu, mas
eu aprendi e hoje eu sei que se eu fizer algo de errado de novo, a disciplina vai ser maior e eu não quero isso. Ou seja, então a disciplina serve para nos ensinarmos, nos edificarmos, para a gente não cometer os mesmos pecados, nem outros pecados tão grandes ou que possa trazer as consequências da disciplina para a nossa vida. Tá bom? Esse foi os nossos 3 pontos. E agora, só para encerrar, a gente vai ler Hebreus 12:10, só para a gente encerrar, tá bom? Olha o que diz lá. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo-lhes o que parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para nós sermos participantes da sua santidade. Ou seja, que nós devemos participar, nós devemos ser santos que nem Deus. Para sermos santos, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E quando nós pecamos, nós vemos disciplina, aí você se arrepende e a gente aprende com aquele erro. E pelo menos aquele erro a gente não vai cometer tão cedo. Pelo menos não é para cometer. Tá bom? E esses foram os nossos 3 pontos. Nós vamos ver agora como limpar o nosso coração. Nós vimos como identificar a sujeira do nosso coração. Nós vamos ver agora como limpar o nosso coração com o pastor Gabriel. Vamos lá, gente. Agora vamos saber como limpar o nosso coração, como nos tornar puros de coração, tá bom? Primeiro, limpar o coração é um processo de respiração espiritual. É como se você estivesse respirando espiritualmente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, reconheça a sujeira, reconheça o seu pecado, veja onde foi que você errou. Você precisa reconhecer que é um pecador, você precisa reconhecer de que está errado. Você tem que dizer, poxa, eu menti, eu reconheço que eu fui grosso, eu reconheço que eu mexi nas coisas dos outros, eu reconheço que eu vi a pornografia, que eu fui imoral, que eu fiz alguma coisa que não agradava a Deus. Você precisa reconhecer que o que você fez é pecado e que ninguém agrada a Deus, tá? Que você não agradou a Deus com aquela atitude. Ninguém limpa uma casa se você julgar que está limpo. Se você achar que está limpo, né? Eu conheço, na minha casa tem um tio que é assim: eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não vivo por aí com as mulheres. Então, para ele tá bom, tá perfeito. Mas a gente sabe que ninguém agrada a Deus, todos pecaram. Então você precisa reconhecer o seu pecado. A segunda coisa que você tem que fazer para limpar o seu coração, para se tornar puro de coração, é confessar os seus pecados, tá bom? Você vai ver isso em João 1:9, tá? Confessar significa admitir o seu erro, significa dizer: Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Isso não é uma coisa muito simples de fazer, e quando a gente vê lá no Salmo 51, verso do 1 ao 12, a gente vê o exemplo do rei Davi. Quando foi confrontado pelo profeta, apontou o dedo na cara dele, e aí o que ele disse? Vamos lá no verso 4, rapidinho dessa passagem. Salmo 51, 4. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Preste atenção. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Reconhecer o seu erro e saber que qualquer coisa que Deus faça para punir o seu erro é justo. Aceitar a disciplina de Deus é justo, tá? Então, você precisa confessar e deixar bem claro: Deus, você está certo, tá? Tem 2 detalhes a respeito da confissão que você precisa anotar. Abra aí a observação e anote aí. Primeiro detalhe: antes de confessar a Deus, endireite as coisas com seu irmão, o qual você ofendeu, tá bom? Isso está escrito lá em Mateus 5, verso 23 ao verso 26, e em 1 Pedro 3,7. Você precisa parar o que você está fazendo. A Bíblia ainda diz assim: se você estiver lá ofertando para Deus, se você estiver na sua oração e lembrar que tem um problema com o irmão, você vai lá com o irmão, para o que você está fazendo, para a sua oração, vai lá com o irmão, se resolve com o irmão, volta e aí sim ora para Deus, tá bom? Então você precisa primeiro
se endireitar. Se você já entendeu que está errado, você vai confessar para Deus o seu pecado, você está confessando para Deus que está errado, você tem que parar com o erro. Senão, de que adianta? Você não reconheceu o seu erro se você continuar praticando, tá? E tem consequências caso você não haja desse jeito. Primeiro, Deus nem ouve se você vem sem se endireitar com seu irmão, tá? Afinal, Deus é pai dele também. Então, se você pecou contra o seu irmão, Deus como pai dele também, tá cuidando dessa situação. Então, se resolva com seu irmão, volte e peça perdão de Deus, reconheça seu pecado para Deus, tá? Nossas falhas com os outros impedem a nossa comunhão com Deus. Nós nunca vamos estar bem com Deus, em comunhão com Deus, se nós estivermos devendo ou em falha com nossos irmãos. Primeiro porque a gente ama a Deus quando ama nossos irmãos. E se nós não estamos amando nossos irmãos, como nós podemos amar a Deus? Tá bom? Então a gente precisa resolver isso primeiro. E o segundo ponto, que é da observação lá dentro da confissão, perdoe primeiro os seus ofensores, as pessoas que ofenderam você. Né? Mateus 6, do verso 12 ao verso 15. Deus só limpa a consciência, ou seja, o coração daqueles que perdoam as pessoas que os ofenderam. Tá? É igual na oração do Pai Nosso. Né? Senhor, perdoa-me como também perdoamos os nossos ofensores, tá bom? Ponto 3, para você ser puro de coração. Mantenha o seu coração limpo, tá? O coração limpo não significa que está vazio, né? Mateus 12, do verso 43 ao verso 45, né? Encha o seu coração da palavra de Deus, medite diariamente, estude a palavra de Deus, se dedique em conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, estudando a palavra dele, tá bom? A gente aprende no Um com Deus que para ter intimidade com Deus a gente precisa ter tempo com ele, né? Para ter um relacionamento com Deus mais próximo, você precisa dedicar tempo. Como é que você vai ser íntimo de uma pessoa que você nunca vê, que você nunca conversa, que você não tira um tempo realmente para tentar entender a pessoa, para aprender mais sobre a vida da pessoa? Geralmente quando você está começando a namorar, você quer saber o que a pessoa quer fazer da vida, quer estudar, então você precisa ter tempo de intimidade com Deus para poder manter o seu coração limpo, tá? Faça tudo para não pecar novamente. Se você já confessou o seu pecado, se arrependeu, se ajeitou com seu irmão, não caia no mesmo erro. Se esforce para não cair no mesmo pecado, tá bom? E não deixe Satanás enganar você dizendo que você nunca vencerá. Tem pecados que são difíceis de superar, são pecados escravizadores. Então você vai, peca, pede perdão, se arrepende, sabe que está errado, vai lá e cai de novo, e Satanás usa isso para apontar para você, dizendo que você não é capaz de vencer, que aquele pecado é maior que você está dominado pelo pecado. Não deixe Satanás enganar você dessa forma, tá? Evite o coração dobre, ou seja, aquela questão de você... pobreza de coração acontece, na verdade, quando o nosso coração é puxado por duas forças ao mesmo tempo. A força do Espírito Santo e do mundo, tá? Então, pare e pense um pouquinho. Você quer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado, tá? É como a gente vê o apóstolo Paulo falando. O certo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o errado que eu não quero fazer, isso sim é que eu faço, tá? Então não tenha a mente dividida, seja convicto. Eu já decidi parar de fazer isso, seja convicto, cumpra com o que você decidiu, tá bom? Tiago 1,8 nos alerta sobre essa questão de ter a mente dividida. Mateus 6,24, ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar a Satanás. Não tem como agradar Satanás e Deus. Se você agradar Satanás, você está desagradando a Deus, tá bom? A Bíblia ainda diz assim, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, você precisa decidir o que você quer. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Então, faça decisões que reflitam essa sua vontade, tá bom?
A Bíblia diz que Deus detesta os mornos, né? Aquele, eu tô só um pouco errado. Eu vou mentir só um pouquinho. Eu acho que roubar um chiclete na padaria não é pecado. Deus odeia os mornos. Isso está em Apocalipse 3,16. Ou você é cristão, ou você é mundão. Não tem jeito, tá bom? Tiago 4,8 diz que Deus manda as pessoas que têm a mente dividida purificarem o coração. Então não tenha dúvidas. Se você quer agradar a Deus, faça o que a palavra de Deus diz para poder, né, ser realmente puro de coração, tá? Respiração espiritual é exalar o pecado, tá? E inalar o perdão de Deus, o oxigênio puro. Então você põe para fora o CO2 contaminado e puxa o oxigênio de Deus, que é a palavra de Deus, que é isso que vai sustentar a sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.